Olá, eu sou Higino Marcos, advogado que defende sem teto, sem terra, luta pela moradia, regularização fundiária. Sou muito conhecido como advogado aqui do Glória. Hoje é dia 20 de setembro de 2020. Eu estou aqui num lugar muito simbólico, que é um espaço dos índios não aldeados. Estou com a cacique Cauane e com o Luizão, que também é aqui da comunidade. E aí eu quero que ela se apresente e conte para nós o que é essa associação de índios não aldeados. Eu sou a cacique Cauane Tupinambá, sou cacique daqui da comunidade indígena não aldeada do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E estou cumprindo o legado da cacique Poti, que foi fundadora do movimento indígena não aldeado. E aqui nós trabalhamos com a nossa cultura, várias etnias, né? Que é trabalhar com alimento, os remédios indígenas, a cultura e as histórias de cada um. E estamos nesse espaço aqui, Glória, que é onde nós conseguimos, lutamos para ter nosso espaço de uma terra, para plantar, para ter nossas raízes, nossos alimentos, nossos remédios, mas até hoje ainda não teve. Então, eu recebi hoje o Dr. Gino e gostaria de saber qual é a sua história. É muito legal falar da minha história aqui no Glória e aqui nesse espaço indígena, né? A primeira memória que eu tenho da minha vida é de uma pessoa fazendo um poço para buscar água. Eu morava numa comunidade irregular, acho que isso eu nunca contei para ninguém mesmo. Chama Vila Amélia, do Horto Florestal. Meu pai comprou um lote lá irregular, ele me contou esse dia que acabou devolvendo esse lote porque não tinha documento. E eu sei que eu lembro desse sujeito fazendo, tinha uns 2 anos, 3 anos, eu lembro, achei estranho a pessoa cavar um buraco tão fundo. Dali eu mudei para outro lugar, na casa de um tio meu, eu também era criança e lembro de uma enchente que teve, e a casa do vizinho toda alagada, estragou os móveis. Então hoje eu sou classe média, mas eu venho de uma origem muito popular. Meu pai tem 4ª série, meus avós analfabetos, minha mãe também tem 4ª série, meus avós, parte de mãe, também analfabetos. Mas meu pai é muito trabalhador, muito mesmo. Aquele sujeito que acaba às 5 da manhã, começa às 5 da manhã, só para de noite, trabalhando muito. Meu pai virou um microempresário e mudou para do lado de uma favela, assim, comprou um terreno, chegou a ter 20 empregados. Então eu era, naquela rua, naquela região, o mais rico. Então eu comecei me achando que eu era rico. Mas aí a vida foi seguindo, eu fui estudando no colégio público lá em São Paulo. Meus pais se separaram, fui para Rondônia. E de Rondônia eu lembro que eu também fui criado também num ambiente de muita mordomia para quem nasceu pobre, né? Eu era amigo dos meninos ricos, ia nos clubes. Só que já em 89, eu votei no Lula. Todos os meus amigos, eu fui o único que votei no Lula. Então eu acho que eu já tinha uma natureza assim de esquerda, querer transformar, porque eu não tinha exemplos perto. Todo mundo era de direita. Mas tem um fato legal que aconteceu comigo, com o Luizão. Meu pai alugou um cômodo, meu pai tinha um imóvel, alugou um cômodo para umas mulheres. Eu lembro que tem umas mulheres bonitas e tudo, mas eu não tinha noção de... Era uma criança, a gente tinha uns 14 anos, 15 anos, e elas não pagaram o aluguel e fugiram. Não pagaram e foram embora. Só que elas deixaram... Tá folgado. Não, a vida é dura mesmo. Eu sei que deixaram lá muita coisa. Entre as coisas que deixou uma raquete de tênis, eu aprendi a jogar tênis. Deixou lá um jogo de xadrez, eu aprendi a jogar xadrez com 16 anos. E fui vice-campeão de Rondônia. Fui campeão de Ariquemes e vice-campeão de Rondônia em espaço de 2 anos. Que faz pensar o seguinte: eu nunca tive oportunidade de ter uma vida para me permitir desenvolver as minhas potencialidades. Igual tem muitas crianças aqui que não conhecem o xadrez, não conhecem a música, não conhecem a dança. Eu com 16 anos eu aprendi e fui campeão. Se eu tivesse aprendido com 6 anos, eu podia ter muito mais oportunidade, podia estar desenvolvido ainda mais do que eu desenvolvi. Mas o que ela deixou de muito interessante nesse pacote era um livro da Pastoral da Terra, você acredita? Tinha um livro, eu vi uma imagem lá do agricultor crucificado numa enxada e numa pá. Isso marcou na minha cabeça. Com 16 anos eu não tinha muitas influências de esquerda, mas chegou esse livro na minha mão por acaso.
E um livro que eu tenho até hoje, da história da Terra no Brasil. Olha como é que o mundo é complicado, como é que o mundo é curioso, né? Foi me trazido um material, por acaso, depois eu fui pesquisar, essas mulheres tinham fugido de outra cidade, porque o marido tinha sido assassinado por fazer luta pela moradia, luta pela terra, entendeu? Então, esses livros chegaram de um lutador pela terra para mim. Bem, aí isso deve ter marcado em mim de alguma forma. Fui para São Paulo para tentar estudar e estudei, fiz cursinho lá, trabalhei no banco, fiz greve. A greve de São Paulo foi curiosa, vou contar para chegar em Uberlândia. Aliás, foi a segunda greve que eu fiz. Estava contando ontem para meus amigos. Eu morava em Rondônia, em Ariquemes. Ariquemes era uma tribo indígena. Mataram todo mundo, Zuleu Auaus. Na época eu não sabia disso, mas Ariquemes era o nome de uma tribo, onde eu morava. Eu fui trabalhar num banco como contínuo, já tinha 17 anos, 18 anos, eu trabalho desde muito cedo eu trabalho também. E eu vi no relógio de ponto, eu batia ponto, tava lá assim, ó. Essa é a primeira greve que eu fiz. Greve dia tal de setembro, que era a data base. Eu não tinha informação nenhuma, nem ligação de sindicato, mas tava lá, cada greve era tal dia. No tal dia eu fiquei em casa, falei, tô em greve, né? Tá no jornal. Mas eu fui até o banco, de bermuda, bicicleta, pra ver como é que tava a greve. Aí o outro boy, eu era boy, né? Office boy, falou, ô, você tá de short aí? Ué, tô de greve. Ele me levou pro gerente e falou assim, o doido aqui tá de greve. Eu falei, mas você tá no jornal. Ele falou, você tem 5 minutos pra ir pra sua casa, vestir roupa e voltar pra casa, você vai ser despedido. Mas eu voltei pra casa, que eu não podia perder o emprego. Essa foi a minha primeira experiência de greve. Mas mostra que assim, eu tinha vocação para ser de esquerda, mas não tinha influência. Em São Paulo, custou arrumar um emprego de caixa de banco. E aí eu achei importante que eu estudava, precisava pagar o cursinho. Teve uma reunião lá dos funcionários do banco para definir se ia fazer greve ou não. Eu também não tinha influência de esquerda ainda, não conhecia ninguém que era do PT, de CUT. Aí a discussão é a seguinte, vamos fazer greve ou não vamos fazer greve? Aí uma caixa lá, de direita, hoje já deve ser Bolsonaro, bem de direita, falou, não, eu não vou fazer greve, porque o Higino acabou de entrar e ele está de experiência, ele não vai fazer greve, se um caixa abrir, todo mundo vai trabalhar, então eu não vou fazer greve. Eu levantei a mãozinha e falei, ó, por minha causa não, eu não tenho nem um pinto para dar água, eu vou fazer greve. Eu vou fazer greve, falei, você não quer fazer greve por minha causa, pode fazer. Aí todo mundo ficou constrangido, falou, votou, vai fazer greve. Né? A agência entrou no movimento de greve. Entendi. Eu ficava na estação da saúde, Banco Econômico. Eu cheguei, fui direto para Muvuca, nunca tinha visto greve, né? O povo com apito, adesivo, aquela alegria. Eu entrei naquele ritmo e tava eu e o outro office boy, eu era caixa e um office boy. De repente chega um amigo meu, caixa, falou, ô, você não tá percebendo não? Eu falei, não, o que foi? Só tá você e o boy aí, a agência abriu. Eu falei, mas nós não combinamos ontem que a agência não ia abrir por causa da greve? Eu falei, não, meu pessoal teve coragem, não, tá todo mundo lá. Eu falei, então fala o pessoal trabalhar que eu tô em greve. O problema deles, eu não saio, daqui ninguém me tira, passei o dia inteiro fazendo greve. Foi uma boa experiência, mas fui mandado embora. Fui mandado embora por causa da greve. E aí eu vim para Uberlândia. E isso já se mostrava que você já era uma pessoa de luta, que já estava na frente de uma luta viva pelo povo que não tinha condições e que queria uma melhora para o nosso Brasil, né? Eu não tinha essa consciência, mas eu acho que é um pouco isso. Eu achei justo a greve e eu não queria furar uma greve, porque eu estava começando, tinha outras agências, outros bancários. Eu achei isso muito, muito bacana. Isso me faz lembrar, e aí eu falo como eu cheguei em Uberlândia, tem um escritor que eu gosto muito, chama Rubem Alves. Ele é muito famoso. Um dia ele foi entrevistado por um estudante que perguntou, ô Rubem Alves, o que você fez para ser o que você é? Ele é um estudante admirando um professor, né? Ele falou, olha, sabe o que eu fiz para ser o que eu sou? Tudo que eu quis deu errado. Ele falou assim, ó, eu queria ser, meu pai era rico em Minas Gerais, tinha uma fazenda, ele quebrou, mudei para o Rio de Janeiro. Aí eu tinha um sotaque de mineiro, todo mundo ria de mim, eu tinha que ficar em casa escrevendo e estudando. Eu quis ser pianista, eu era péssimo, não consegui. Eu quis ser pastor, não consegui. Então, nada foi dando certo, eu fui virando escritor e hoje eu sou o que eu sou.
Por que eu estou falando isso? Se eu não tivesse feito greve em Rondônia, se eu não tivesse feito greve em São Paulo, se eu não tivesse errado, eu não estaria em Uberlândia fazendo o que eu faço. Justamente. As coisas podiam ter encaminhado para outro canto e eu continuar num lugar infeliz fazendo o que eu não quero. Quando eu mudo para Uberlândia, sabe quando você se encontra? Fala, nossa, onde que eu estava até hoje? Eu fui morar na casa do Frei Rodrigo, não, Frei Rodrigo não, do Marcelo Rezende e do Tião Elias, que eram dois militantes. O Marcelo está em Cuba hoje, trabalhando lá, ele é ligado à ONU. E o Tião foi diretor, o presidente da Fundasus. São dois militantes hoje ainda muito atuantes. E quem frequentava lá todo dia era o Frei Rodrigo, o Padre Baltazar. Lembro do Padre Baltazar. Padre Baltazar, sensacional. Ele teve até uma igreja aqui no Seringueira. Mas o fato é que eu comecei a conhecer o PT, conhecer a JOC, onde eu comecei a Juventude Operária Católica, depois a CPT. E eu vi que tinha mais pessoas que entendiam o mundo igual eu entendo. Que é um mundo buscando mais justiça, mais igualdade. E de lá pra cá eu me transformei numa outra pessoa do que eu era. Ou pelo menos me consolidei na pessoa que eu era. Então, e aí isso foi em 91, 92. Eu comecei a ir nas ocupações rurais, primeiro rurais. Eu lembro Santa Vitória, Campo Florido. E sempre muito perigoso, assim, porque naquela época ainda tinha o DR, né? Os movimentos se organizavam, ocupavam as fazendas, e os fazendeiros contratavam jagunço, matavam gente. Eu lembro que o Frei Rodrigo, em 97, e o Marcelo foram espancados, atiraram no Frei Rodrigo. O Frei Rodrigo só não morreu porque a bala que o rapaz atirou pegou na latinha do banco do carro, desviou, e ele sobreviveu. E nós fizemos denúncias internacionais, nacionais, e ele ficou muitos anos sem ir para Santa Vitória. Então era uma luta perigosa. Depois disso, aliás, nesse caminhar, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. E eu falava assim, eu não quero ser nem advogado, nem médico, nem professor. Porque eu não tinha noção de nada, né? Era uma coisa que eu repetia sem saber. Aí o Tião Elias falou, Gino, por que você não quer ser advogado? Eu falei, cara, advogado é tudo ladrão. Eu quero ser outra coisa. Ele falou, cara, mas tem a doutora Marilda. A doutora Marilda advoga para todos os sem terra e sem teto, ela é muito importante. Marilda eu conheço. Você conhece a doutora Marilda, né? Conheço ali o João, nós lá naquela questão lá das terras lá, né? Ela, o João, o Frei Rodrigo, o Padre Baltazar. Lá no Dom Almir, né? Ali no Prosperidade. Prosperidade. Não, e aí o Tião me convenceu, eu falei, Gino, advogado pode ser o que quiser, pode ser fazer um trabalho para o bem e para o mal. O movimento precisa de gente, de advogados que entendem a questão para poder defender essa luta. E aí eu me decidi naquele momento. Então eu comecei a fazer cursinho pensando em ser advogado, eu fiz faculdade visitando as ocupações, me preparando para advogar. Então desde 91, de 92, eu acompanho a luta pela terra, a luta pela moradia, já querendo ser advogado, depois como advogado. E aí, primeiro, muita ligação com o MST, né, e Pastoral da Terra, e depois foi concentrando mais a luta urbana. E aí eu acompanhei a luta do São Francisco, que foi muito bonito, 2001, Zaire Rezende, Joana d'Arc Velho, hoje tem o Fidel Castro, Maná, Santa Clara, Irmã Dulce e o Glória, que foi o mais famoso. Luizão, para mim o senhor é um exemplo e faz até eu arrepiar, porque o povo negro nesse país sempre foi explorado, sempre foi o que mais trabalhou, e às vezes carrega aí toneladas de material reciclável e o povo chama de vagabundo. O senhor trabalha desde que idade, senhor Luizão? Eu trabalho desde a idade de 14 anos. Meu pai morreu, largou minha mãe só. Aí eu fui trabalhar ganhando sabe quanto por dia? Não, por dia não, por semana. Na época era 280 centavos. E era muito dinheiro. Agora hoje não é mais nada. Acabou o dinheiro. O dinheiro dava para fazer o quê que o senhor ganhava? O dinheiro dava para comprar cuia de feijão, que lá é cuia. Cuia de feijão, cuia de milho, lá não existe arroz. Arroz lá é mistura. E rapadura. O senhor trabalhava, comprava coisa para comer. Não dava para comprar casa, não dava para comprar não dava terra, pra comprar roupa. Nada. Não, né? Nunca deu. Roupa não fazia era ganhar.
Dos 7 até os 14 anos, o senhor podia ficar brincando, você não tinha que ajudar em casa na roça? Não, eu nunca gostei de roça. Você fazia o que? Ajudava seu pai aonde? Onde é que você trabalhava? Na época eu vivia em casa. Uhum. Eu vendia água na rua. Com 8 anos, 9 anos, você vendia água na rua? Na rua. Era um trabalho, não era brincadeira? No trem. No trem? Uma marmitinha dessa tamanho assim, enfiadão, que ia vender na rua. Como ele é criança, antes dos 14 anos? Não, era um moleque. Né? Aí apareceu o trem lá e apareceu muita coisa lá para fazer e eu falei, aqui não vai dar para mim. Eu pensei na minha cabeça, não vai dar para mim. Eu vou ter que ir pro sul, que é aqui. Uhum. Aí eu vim para cá em 88. Não, em 58. 58? É, em Veio 58. trabalhar em quê? Como é que o senhor trabalhava de quê? Veio trabalhar de quê? Em 58? É. Em 58 eu cheguei aqui, fui trabalhar com a construção civil. Fui pro quartel, fui dispensado. Aí eu fiquei quieto, aí tirei meu documento, fui trabalhar na construção civil, aí na construção civil, aí eu arrumei uma mulher, casei. Fiquei 50 anos casado. 50 anos. Né? Eu sou cunhado dela. Uhum. E trabalhando? E trabalhando. Eu trabalhava na ABC antigamente. Quando o pessoal fala assim, ó, o sem teto é tudo vagabundo, o senhor concorda? Acha que é verdade? Que quem luta por moradia é Não, vagabundo? o sem terra, ele não é vagabundo. Uma massa. Se o sem terra está ali, é porque precisa. O senhor lembra de uma greve que teve em Uberlândia? Greve de construção civil, não? É, de construção civil, passou em 88. Nós ganhávamos 50 centavos por hora. E estamos vivendo até hoje. Entendi. E aqui o senhor tem a primeira, está me contando, a primeira casa do senhor é aqui no Glória. É, Depois de 80 anos, a primeira casa de documento o senhor tem. tem um contrato, né? Não é contrato, sim, mas é um documento. É. Parabéns então. Quer dizer que teve que demorar 80 anos para você ter a primeira casa, mesmo trabalhando desde os 8, 9 anos de idade. E ninguém sabe, eu conheço todo mundo, porque todo mundo me conhece. Por pessoas igual o Luizão e a cacique Cauane, que eu tenho alegria de fazer o que eu faço. Então, eu quero continuar tendo força, porque ainda tem milhares e milhões de pessoas que não têm onde morar, não tem terra para plantar, e nessa pandemia ficou claro. Só a moradia é pouco, porque a pessoa não come a casa, né? Então acho que a reforma agrária hoje ela é uma bandeira que a gente tem que voltar a levantar. Todo mundo tem que ter um pedaço de terra para poder plantar, para poder colher e poder distribuir na cidade com qualidade. Então agora, continuar na luta pela moradia, mas voltar a discutir com força a reforma agrária. Eu acho que isso que é importante. A reforma agrária, principalmente para nós indígenas, povos indígenas que vivemos da raiz da mandioca, da batata doce, da cana-de-açúcar, da comida feita da terra mesmo. Para nós é muito importante para nós trabalhar e ter o nosso alimento, né? E sobre casa, eu tenho 30 anos de Uberlândia. É a primeira casa, um documento que eu estou tendo. Muita gente consegue casa desse jeito, lutando e conquistando. E só para a gente finalizar, assim, para mim são dois povos que são, três na verdade, não dá para tirar os migrantes que chegaram para substituir a mão de obra escrava, os negros que vieram para cá para trabalhar e ainda são chamados de vagabundo ainda, e os indígenas que eram donos da terra, muito trabalhador, um estilo de vida próprio. E o que aconteceu com a história da terra? A história da terra está ligada demais a esses povos, porque o Papa entrega, diz que tem poder sobre a terra do Brasil, passa para o rei de Portugal, ele vem para cá, mata os índios, escraviza os negros, rouba a nossa riqueza, destrói o meio ambiente, e são essas pessoas, os herdeiros desses matadores, desses desbravadores, desses invasores, que hoje são os ricos da cidade, e nós estamos aqui, né, o povo, os migrantes, os negros e os indígenas resistindo a essa luta. E a história da terra, ela tem um marco em 1850. 1850 criou a propriedade de terra no Brasil. E só criou a propriedade da terra no Brasil porque a terra tinha que ser escravizada antes de libertar os negros. Porque os negros foram libertos em 1888. Isso acabou até com a república. Então, quando os negros são libertos, a terra já era escrava, tinha documento. Você não podia mais ter a posse, só comprando terra. Então, por isso que a luta hoje, quando eu falo em ocupação, ainda é muito pouco.
Nosso povo é muito doce. A nossa revolta podia ser até mais violenta, porque nós fomos explorados durante 500 anos e até hoje nossos herdeiros não têm muitas vezes onde morar. Então que Deus abençoe, parabéns pelo seu trabalho, pela sua resistência dentro da cidade, defendendo a história do índio e do negro, né, Luizão? Vamos, que Deus nos abençoe e a gente consiga que o Glória influencie e estimule todo brasileiro que não tem casa a lutar por moradia.